sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso, viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de casar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de mamar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Eu digo sempre machuca. E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso, viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez. Hoje, dando início a mais uma live de quinta. Como é que está o áudio aí? Se puderem nos responder, como é que está o áudio? Acho que está tudo bem, vai. Hoje estamos aqui com o Fábio. Como nós tínhamos falado no início, quando começamos esse trabalho, que uma vez no mês, né, uma vez no mês, ou a cada mês sim, mês não, né, como diz Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, e nós fazermos uma live mediúnica com a presença do Pai João da Aruanda. Né? Então, se vocês assistirem a nossa página, os vídeos antigos, vocês vão ver que nós fazemos um projeto que nós estamos aí começando hoje com o Pai João, que era junto com o Fábio, né, Fábio? Isso mesmo, Mauro. Bom, obrigado, mas vamos recomeçar, né? Vamos recomeçar. Boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que também todo mundo for ver, né? Acho que tem uma coisa bem importante, né, Mauro? Às vezes as coisas elas param por uma necessidade, mas como tu mesmo falaste, o telefone toca de lá para cá, e chegou o momento de retomar essas lives com o Pai João, né? E eu acho que é algo importante para todos saberem. A gente vai começar a conversa aqui, eu e Mauro, mas em breve o Pai João se manifesta e aí a conversa vai ser com ele. Aí não vai ser mais com o médium Mauro, vai ser com ele. E aí eu já abro aqui de antemão, já peço, já aviso, e, enfim, quem quiser fazer perguntas relacionadas ao tema, fique à vontade, porque aí eu recebo por aqui e faço as perguntas ao Pai João. Obviamente que a gente vai fazer um filtro, porque não vai dar para falar sobre tudo, né? E o tema que nos une hoje, na verdade, é a comunicação como ferramenta, como instrumento da espiritualidade. A comunicação, a estrutura de comunicação, de uma forma geral, é algo muito normal para todos nós, absolutamente normal. Mas a espiritualidade também se utiliza desse processo, a gente só tem que saber como fazer da melhor maneira, né, pai? Então, a gente está recomeçando, como o médium Mauro falou, uma vez por mês, nas quintas-feiras, inicialmente na última de cada mês. E a gente espera todo mundo aqui a partir das 20 horas. Então comuniquem, avisem aos amigos, aos familiares, se reúnam na sala, coloquem na televisão. O importante é que possam participar desse momento junto com a gente. Iniciamos agora? Vamos fazer uma oração? Iniciamos agora. Vamos lá então, mais uma vez, temos a presença desse espírito orientador, que é Pai João de Aruanda, trazendo para nós, nos presenteando com a sua sabedoria, que nós possamos sempre ter o merecimento de nós encontrar junto aos bons espíritos, para que nós possamos entender um pouco mais, né? E então que nós possamos ser abraçados não só pelo Pai João, mas por toda essa espiritualidade amiga. Vamos fazer um Pai Nosso, levar o pensamento. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Viva Deus na terra, né, meus filhos? Misericórdia do Cristo mais uma vez pela oportunidade que aqui estamos mais uma vez reunidos entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Já fazia algum tempo na terra, né, meu filho? Que nós nos encontrávamos, que o nego velho João não vinha ao plano físico. Verdade, pai. Para auxiliar um pouco mais no despertar da consciência, né, meu filho? Nesse ambiente novo, com esse novo propósito, mas com o mesmo intuito que é de libertar, de trazer o conhecimento, levar o conhecimento, colaborar com o conhecimento. Porque o mundo espiritual, a pátria espiritual, ela tem como missão honrosa de trazer aos encarnados, aos necessitados, os necessitados de saber, de despertar, de expandir a sua consciência. Então, momentos como esse, com a glorificação do grande Pai, do nosso Deus maior, nos dá a possibilidade e a permissão de podermos estar nesse momento de comunhão para trazer aquilo que é necessário para que cada um possa, dentro da sua jornada pessoal de evolução, despertar para alcançar a sua paz e a sua evolução, né? Viva Deus na terra, o velho está feliz de estar aqui, né, meu filho? Nós também, meu pai, nós estamos muito felizes. Fazia, como o senhor disse, muito tempo e a gente está retomando agora. Então, antes de qualquer coisa, agradecer o seu carinho, o seu cuidado com todos. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito boa. Nós já temos muita gente aqui nos assistindo. E hoje aqui, salve, meu pai. E hoje o nosso tema vai ser a comunicação, que é algo que o senhor entende muito, fala muito. E para que todos saibam, o Pai João sempre foi um espírito que veio nos trazer luz sobre a questão da comunicação. Ele é um espírito extremamente inteligente, sábio, acima de tudo, e que entende muito disso de uma forma geral. E, meu pai, o tema hoje, então, tratando de comunicação, se nós pudermos começar assim, a comunicação hoje ela é a base para tudo que a gente faz. Mas a espiritualidade, como ela pensa, como ela olha, como a espiritualidade vê a comunicação nos tempos de hoje? Qual a importância disso para levar adiante a palavra de Deus, enfim, como as coisas podem acontecer nos dias de hoje? Viva Deus, né, meu filho? Antes de começar e tocar na pauta, o velho João agradece as suas condolências, né, meu filho? Mas não tem tanta pretensão assim, né, meu filho? No caminho da evolução e da sabedoria, somos um grão de mostarda, né, meu filho? Um grão de areia perante ao tanto infinito que é a evolução que o nosso Pai nos proporciona, né, meu filho? Uma coisa é certa, todo espírito dentro da sua livre, espontânea vontade, da ação do seu livre-arbítrio, tem a capacidade e principalmente o merecimento de alcançar a sua sabedoria própria, a sua sabedoria interna, que é essa que dará os meios necessários para que no mundo do tempo e espaço possa progredir e explodir a sua evolução, né, meu filho? E falando sobre esse assunto tão importante, muito polêmico, mas hoje jamais compreendido, assunto que tempos atrás, quando espíritos, usando seus corpos mediúnicos, suas ferramentas, seus aparelhos, como assim queira que o velho João interprete, quando começaram as primeiras manifestações
mundo espiritual perante aos olhos do mundo através de aparelhos mecânicos, né, meu filho? Houve muitas críticas, muitos ataques, até mesmo de muitos corpos mediúnicos, de muitas searas que ainda estavam longínquos de compreender o tal qual importante essa ferramenta é. Porque entenda, tudo é importante entender que tudo se necessita, se começa e termina de ondas vibratórias, né, meu filho? E quando se fala em ondas vibratórias, ondas energéticas, tudo que move, tudo que faz a evolução humana na Terra progredir para o seu progresso, através das suas construções, das suas civilizações, através de tudo aquilo que cada espírito que vem encarnando, trazendo para o mundo terreno o seu conhecimento, fazendo que a ciência, que a essência, que a química, que a filosofia, que a matemática, que todos os meios de comunicação e expansão da evolução humana evolua a cada tempos e tempos. Tudo isso, todo esse mecanismo são ferramentas já construídas no mundo espiritual, já arquitetadas no mundo espiritual, que com um trabalho imensurável de dedicação aos ombreiros, irmãos de luz e aqueles que se colocam à disposição para encarnarem, para trazer do mundo espiritual para o mundo físico essa transformação e essa ciência e essa tecnologia, tudo isso é a programação do mundo espiritual. O que é necessário entender é que muitas vezes, nem sempre, tais ferramentas ou tais benevolências espirituais são compreendidas. O que importa muitas vezes é que a mensagem precisa, chegue, toque a quem está longínquo, como muitos que estão nos acompanhando nesse momento. E através dessa janela, desse portal mecânico, que perante a humanidade já se faz desenvolvente, que ainda está em desenvolvimento, podemos assim, perante os trabalhos espirituais, utilizar da melhor maneira possível. Como muitas vezes se utiliza, entenda que todo o aparelho, assim como o médium no processo de incorporação, uma mensagem, uma orientação, um ensinamento através de um portal mecânico, através dos meios de comunicação da tecnologia terrena, física, ela é uma ferramenta útil e hábil para poder trazer o auxílio a quem precisa. Muitas vezes, através desses meios, o plano espiritual consegue implantar as suas orientações para semear a bravura e principalmente a libertação da consciência. A consciência liberta possibilita ao encarnado a enxergar uma expansão daquilo que está muito além do seu tempo e principalmente do seu entendimento, né, meu filho? Salve, pai. Deixa eu aproveitar então disso que o senhor fala e fazer uma pergunta. Hoje, na verdade, essa ideia da comunicação, que nem estamos fazendo aqui, hoje é feito a todo momento e a toda hora. E muita gente questiona, dizendo que a espiritualidade ela não se utilizaria desse instrumento para contar, para levar adiante a sua palavra e a sua mensagem. O senhor diz exatamente o contrário, que é o que nós concordamos. Na verdade, se os instrumentos estão aí, eles estão para ser utilizados, né? Mas o que a gente pode dizer para as pessoas quando elas fazem esse questionamento? Por que a espiritualidade precisa da comunicação para levar adiante sua palavra? Meu Deus, né? A mensagem de mulher que estude, né, meu filho? Que liberte, como diz assim, a expansão mental, né, meu filho? Verdade, meu pai. Entendendo que também existe, sempre haverá mão de via dupla, né, meu filho? A mesma ferramenta que utilizada, desbravada,
manipulada de uma maneira positiva, com uma responsabilidade, aonde possa, através desse meio de comunicação, dessa ponte que liga inúmeros lugares à distância, tornando a distância pequena, tem que ser utilizada com responsabilidade. E a partir desse momento que esse mecanismo, esse portal é utilizado, também se aguça muitas vezes o lado oculto da vaidade, de quem busca não apenas o trabalho para exercer a expansão da disciplina e da orientação, mas sim muitas vezes aqueles que utilizam para expandir o seu próprio ego e mais, né, meu filho? Sim, senhor. Então muitas vezes é necessário, mas isso não acontece apenas nesse meio de comunicação, isso acontece em todo lugar, em todas as searas, em todos os lugares que se mantém muitas vezes de porta fechada, ali se não cuidar também vai se criar vaidade. Muitas vezes aqueles que muitas vezes julgam e condenam muitas vezes a ação benéfica da evolução, ele muitas vezes já está tão corrompido pela vaidade quanto aquele que está criticando. Perfeito, perfeito. E eu acho que o senhor traz uma coisa que é importante, que talvez muitos em casa estejam perguntando, né, questionando, né? Isso também tem a ver, na verdade, com a nossa relação, como nós utilizamos a comunicação. As redes sociais hoje elas são para muitos um espaço onde há ofensa, onde há agressão, onde há ódio, inclusive, espalhado. E aí as pessoas podem fazer confusão também nessa utilização pessoal, né? Como a gente pode trabalhar a consciência de entender que, por mais que seja um processo de comunicação que não esteja necessariamente nas nossas mãos, mas aquilo que a gente está falando aqui, aquilo que o senhor está dando de entrevista aqui agora, falando, dando sua mensagem, isso na verdade interfere na vida de todo mundo, né? E as redes hoje, infelizmente, estão causando muitos problemas na família, nas pessoas de uma forma geral, nas comunidades de uma forma geral, né? Viva a Deus, né, meu filho? Toda palavra, seja ela qual for, ela tem que ser expandida com respeito, né, meu filho? Com responsabilidade, em base daquilo que se está passando adiante, daquilo que se está orientando. A palavra tem poder, meu filho. Para isso, a oração que o grande mestre Jesus ensinou, né, meu filho? A palavra tem o seu poder. E muitas vezes, meus filhos, não necessita, muitas vezes, do meio de comunicação para agredir alguém. Às vezes, pequenos gestos e ações tão qual, muitas vezes inferiores, já é o suficiente. O que é necessário entender que essa janela do mundo, como muitos chamam na Terra, e que não deixa de ser, aonde permite que muitos que estão, muitas vezes, do outro lado do globo da planeta Terra, possam se ver com quem está do outro lado, esse portal ele tem que ser utilizado para trazer e aproximar, diminuindo a saudade, o desconforto, diminuindo a distância do amor daqueles que estão no Gico. Não para servir de cabo de guerra ou até mesmo uma arma ofensiva, aonde através dos problemas emocionais, psicológicos, mentais, possa trazer um afeto ou um desafeto, aonde leva o ser, muitas vezes, nas profundidades do seu poço de conflito, né, meu filho? Sim. Tem muitas pessoas aqui, meu pai, que estão mandando, estão pedindo bênção, enfim, e certamente elas conectadas aqui, fazendo a sua oração, estão recebendo certamente as melhores energias. E esse é o momento que a gente está falando, então, especificamente sobre comunicação com o Pai João de Aruanda, e tem algumas perguntas nessa área, mas eu já deixo também aberto mais uma vez. Se alguém quiser perguntar sobre o tema, mesmo com situações pessoais, por favor, mande aqui que a gente faz a pergunta para o Pai João. Meu pai, há alguns anos, pelo menos no meu caso, foi a primeira vez que eu ouvi, e hoje o senhor repetiu, porque de lá em diante, na verdade, a gente ouviu muitas vezes, vocês foram muito consistentes sempre ao falar sobre isso. A espiritualidade, como o senhor disse no início, ela sempre está muito adiante daquilo que a gente tem aqui. Tecnologicamente, a espiritualidade ela está anos-luz, dá para fazer essa brincadeira, à frente do que nós temos. Sabendo disso, o senhor olhando hoje para o tipo de utilização que nós fazemos dos materiais tecnológicos, o que o senhor diria para nós? A gente está no caminho certo, não está? O que vem pela frente também? Ou melhor, nós vamos conseguir nos
nos apropriar disso tudo e utilizar aquilo que de melhor pode oferecer essa tecnologia, lembrando que lá no plano espiritual, onde vocês estão, já está muito mais avançado do que aqui. Viva Deus, né, meu filho? Muitas vezes, meu filho, é necessário entender como o nego velho João recém relatou, né, meu filho? São mãos de via dupla, né, meu filho? Ao mesmo tempo que toda essa ciência, essa essência da tecnologia traz benefícios à humanidade para sua evolução civilizatória, ao mesmo tempo muitos espíritos que têm outros interesses também se apropriam da mesma evolução tecnológica para oprimir e expandir o ego e a vaidade e o poder, né, meu filho? Entendendo que a grande missão desses espíritos honrosos que trazem para o planeta Terra, para o mundo de prova e expiação, toda essa ferramenta tecnológica de evolução é para trazer um benefício, dando principalmente condições iguais para aqueles que vivem na atualidade em condições desiguais, né, meu filho? Salve, pai. Salve. Isso é uma das questões que, inclusive, se discutiu legalmente quando essas coisas todas foram implementadas, digamos assim, né? Que daria a possibilidade de todo mundo, na desigualdade, ficar mais próximo, né? Uma pergunta que eu lhe faço, e aqui eu vejo muitas pessoas falando, não é exatamente disso, tá? Mas elas pedem bênção, pedem orações. Como a gente pode utilizar, por exemplo, a tecnologia para, quem sabe, se conectar um pouco melhor com a espiritualidade? De que maneira a gente pode usar isso? Uma coisa que é muito necessário entender, meus filhos, como o Nego Velho João estava explicando, tudo anda e se transporta através de ondas energéticas. No momento que o Nego Velho João está aqui, ondas vibratórias energéticas estão se deslocando através de todos aqueles que estão conectados. Porque você sabe, Meria, me dizer, meu filho, qual é a maior tecnologia que o espírito utiliza? Não, senhor. Peço desculpas, não saberia. Viva Deus, né, meu filho? A matéria física que vocês estão encarnados é a máquina mais avançada, que nenhum encarnado na Terra ainda está muito longe de entender. Viva Deus, né, meu filho? Salve, meu pai. Essa é a máquina mais avançada que a criação divina assim construiu. O corpo físico. A tecnologia maior que o espírito encarnado utiliza. Então, agora o senhor vai me permitir fazer uma pergunta a partir disso, já, né? Então nós estamos cuidando muito mal dessa máquina, né, meu pai? Viva Deus. Muitas vezes, meus filhos, através do mau uso ou da má compreensão do que realmente é a responsabilidade do corpo físico, que é a morada provisória de uma caminhada de evolução e crescimento que vocês conhecem como encarnação, é necessário, tão qual importante quanto qualquer objetivo que vocês têm na Terra. Cuidar do corpo físico é cuidar do bem maior que a criação promoveu e distribuiu a cada um de vocês, para que possam, nessa jornada, caminhar sua trajetória para alcançar sua evolução espiritual. A máquina chamada corpo necessita de cuidado, necessita extremamente de uma benevolência, de zelo e de compreensão do que a máquina humana é. A mente humana, o maior de todos os computadores que vocês conhecem na Terra, capaz de armazenar muitas informações, de criar e de destruir. O senhor falou agora, né, da mente humana. Hoje, na verdade, a mente humana ela tem desenvolvido cada vez mais situações que são modernas, mesmo ainda muito distante do plano espiritual. É aquilo que nos cabe, digamos assim, no processo de evolução aqui, desse tempo presente, né? E uma coisa que tem se desenvolvido muito tem sido a chamada inteligência artificial, que tem por objetivo trazer algo muito positivo na medicina, por exemplo, ajudar no diagnóstico, uma série de questões. Mas as pessoas estão se utilizando para se esconder atrás desse processo e passar. Eu me passo por outra pessoa, outro se passa por outra, com o objetivo até de enganar.
Quando a gente olha para a inteligência artificial, muitos dizem que ela pode vir a, em breves tempos, substituir a inteligência humana. Existe essa possibilidade, ou existe esse risco, ou existe essa chance? Não sei qual palavra dá para usar. Entenda, meu filho, tudo que for mecânico, de uma maneira científica falando, terá sempre, se não haver o cuidado, uma fagulha de falha. A mente humana, orgânica, se essa sim criada pela criação, jamais poderá ser substituída. Porque mentes que estão hoje se preparando para encarnar serão o futuro no dia da manhã. Mentes que trarão uma amplitude de avanço, de evolução, que as que hoje estão na atualidade se surpreenderão com aquelas que virão. E assim seguirá a lei da evolução, evolução contínua, evolução infinita. E é importante também, muitas vezes, tomar cuidado, como tudo. Não esqueça, meus filhos, que o antibiótico tomado demais, ele faz o verso contrário, ele vicia, ele causa efeitos colaterais. Tudo que é colocado, tudo que é exercido, tudo que é manipulado com excessividade, sempre trará efeitos colaterais, seja no plano físico, orgânico ou até mesmo no plano circulatório. O senhor fala agora do exagero, né, meu pai? É uma pergunta que eu sei que muitos pais e muitas mães principalmente se fazem como nós trabalhamos com os nossos filhos para evitar que eles passem o tempo todo com a tecnologia, porque deixaram de brincar, deixaram de conversar pessoalmente, e muitos se perguntam o que fazer para que isso possa, não sei se reverter é a palavra certa, né, pai? Mas o que pode se fazer para que isso não ocupe a vida de uma forma geral? O amor não pode ficar mecânico. O amor não pode ficar mecânico. O carinho não pode ficar mecânico. A convivência não pode ficar mecânica. São elementos principais da qualidade de vida e principalmente da evolução. O amor e a comunhão não podem ficar mecânicos. Acho que é um ponto que o senhor traz aqui que talvez seja o ponto principal na cabeça, no coração de todo mundo, né, meu pai? E só lembrando aqui, então, para quem está chegando agora, quem está conosco aqui é o pai João de Aruanda, um grande sábio que nesta corrente ele traz, na verdade, auxílio sobre todos os temas, e ele sempre esteve muito aberto para conversar, para usar a tecnologia e para falar sobre todas as situações. Se alguém tiver alguma pergunta nesse sentido, por favor, nos faça. A todos aqueles que estão pedindo bênçãos, que estão pedindo orações, o fato de se conectarem nesse momento certamente já estarão tendo resposta para muitas das questões. Meu pai, e seguindo nessa mesma linha ainda com relação à tecnologia, hoje a gente vê a medicina sendo muito privilegiada pelas questões tecnológicas, né? Nós vemos cirurgias, por exemplo, que são feitas à distância pelos médicos. Mas ainda, por mais que a tecnologia avance, ainda há um desentendimento por parte nosso, de encarnados, de como a medicina da Terra pode ser auxiliada pela medicina espiritual. Quer dizer, tecnologicamente a gente avança, mas mentalmente a gente está conseguindo fazer esse mesmo processo, porque certamente essa tecnologia que avança, ela também avança muito motivada pela espiritualidade, né? Meu Deus, né, meu filho? Está uma situação ligada à outra, né, meu filho? Porque percebe, enquanto muitos, que hoje já se pode dizer que é uma minoria, hoje estamos avançando muito no campo da consciência espiritual perante as ações físicas. Mas entenda, meu filho, pelo outro lado, que muitas vezes o quanto que eles relutam em compreender e aceitar tal comunhão, os espíritos encarnados estão fazendo o seu trabalho. O que mais uma vez o velho João ressalta, que por mais ateu que seja, o grande provedor da evolução, ele é um espírito encarnado. Então está sobre as obras espirituais.
E qual é a nossa função nisso, meu pai? Porque nós temos essa possibilidade, eu costumo dizer, e eu sei que isso não é uma frase minha, mas nós temos o privilégio que eu estou tendo aqui de estar ao seu lado nesse momento, ele é imenso. São poucas pessoas que passam por isso. Mas nós temos, por conta disso, então, responsabilidade e uma obrigação com isso também. Como nós podemos ajudar a mudar esse processo que o senhor diz, né? Quem está por trás daquele homem materializado é um espírito, mas muitas vezes ele não faz, ele não aceita, não entende. Qual é o nosso papel nessa história, meu pai? Entenda, meu filho. Nós, do mundo espiritual, muitas vezes, nós deparamos com espíritos que estão há mais de milênio ainda relutando contra a sua evolução. Por quê? Porque o livre-arbítrio tem que ser respeitado. O despertar de cada um chega no momento que cada um está preparado. E quando esse despertar acontece, entenda que a magnitude do passo é imensa. Muitas vezes, a importância de se orar e de se mentalizar boas vibrações de pensamentos perante aquele irmão encarnado ou desencarnado que muitas vezes se encontra relutante perante a verdade da espiritualidade, vai no tempo certo tocá-lo e fazê-lo compreender. A verdade é uma só, meu filho, que independente da crença, da fé, independente da ideologia, filosofia, ponto de vista, todos são espíritos e mais cedo ou mais tarde essa verdade se deparar diante de cada um. Às vezes alguns vão entender só depois, né, meu pai? Só depois na hora do desencarne. Tem duas perguntas aqui bem específicas com relação à comunicação. A primeira delas, da Elenir Cavagnoli. Ela pergunta o seguinte, pai, a oração é um meio de comunicação? A oração é o meio da comunicação divina, né, meu filho? É onde se pode, através da oração, elevar uma vibração de harmonia, de socorro, de gratidão, de auxílio. A oração é a comunicação direta com a divindade maior da criação. E quando se ora, posicionado, direcionado a alguém, essa energia intensifica mais do que o normal. Porque quando se ora para o próximo, entende-se que está pedindo a compaixão divina, esquecendo muitas vezes de si mesmo para poder se dedicar ao próximo. E disso que o senhor fala, e aproveitando a pergunta dela, da Elenir, a gente já ouviu o senhor falar, ouvimos muito o Dr. Fritz falar, ouvimos o Pai Oxóssi falar, que as orações elas são para aqueles que desencarnam. Cada oração é como se estivesse curando uma ferida. Como as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, porque às vezes eu perco um ente querido e é muito difícil eu rezar para dizer vai em paz, caminha, tu tá livre. A chance que a gente mais tem é dizer, puxa, eu queria que tu estivesse aqui, né? Qual é essa diferença então nesse processo da oração? O apego, né, meu filho? O apego sentimental é um sentimento compreensível para aqueles que têm, passam por esse momento, muitas vezes, difícil de compreender. Mas quando você tem essa consciência, quando consegue se compreender que tanto o encarnado quanto o desencarnado, ambos precisam seguir a sua jornada para que possam alcançar o seu conhecimento e cumprir a sua jornada, torna mais fácil para ambos. A dor e a saudade podem ser feridas que não se curam, mas a consciência será a liberdade que mostrará para o espírito o seu caminho de redenção, né, meu filho? Entendi. Isso é uma discussão que acaba tendo muito na vida, a gente aqui tem, né, no mundo encarnado, que é essa dificuldade. A Silvia Maria Rosa, ela faz uma pergunta o senhor já falou sobre isso, mas talvez ela especifica mais. Ela diz o seguinte, que infelizmente essa mesma tecnologia que traz todos os benefícios, ela afasta as pessoas dentro da própria casa. A gente volta àquele tema que falávamos antes, né, do excesso de utilização. O que a família pode fazer para evitar isso aqui? Que cada um fique no seu canto, cada um fique no seu quarto, e não volte mais para aquilo que talvez seja a coisa mais importante que o senhor falou, que é o amor não mecânico, que é a relação entre as pessoas, né? O amor, né, meu filho?
o amor e principalmente, meus filhos, principalmente o diálogo. Entender e compreender que nada pode substituir esse caminho e meio de comunicação. Entender que a presença física, a presença energética, vibratória, é necessário para a comunhão do crescimento do indivíduo ou do coletivo. Perfeito. A partir do momento, como o irmão João tinha assim ressaltado, que é todo esse passo, que toda essa tecnologia provedora da evolução para um bem maior se tornar mais importante que o simples fato do toque, do sentir e do abraçar, aquele espírito estará no seu passo de degradação evolutiva, porque o procedimento, o propósito não é esse. Entendi. E aí, então, claro, está diretamente relacionado ao que nós temos dentro de nós, né, meu pai? Mas se nós chegamos num ponto em que a gente não consegue mais ver dessa forma, o que o senhor sugere que deve ser feito? Porque isso é porque as relações se perderam mesmo? Viva Deus, né, meu filho? Aí é necessário, meu filho, ter a consciência, buscar auxílio, buscar ajuda, se autoajudar, se permitir se ajudar, para que possa retomar mais uma vez e compreender o real valor da vida. Perfeito, meu pai. Tem uma outra pergunta aqui do Demétrio de Carvalho. Ele fala de um aparelho que tem sido utilizado hoje muito, meu pai, em canais do YouTube, que é um aparelho chamado Spirit Box. Ele é um aparelho onde a tecnologia, a frequência, na verdade, mostra que naquele ambiente tem espíritos ou não tem. E ele pergunta se isso é válido, quer dizer, usar, se esses aparelhos que mostram que no ambiente tem ou não tem espírito, se é válido ou não usar. Eu iria adiante na pergunta, e se o senhor me permitir, claro, e iria mais adiante dizendo o seguinte: hoje, em todos os ambientes que nós estamos, existem os espíritos, né? Mas como lidar com esse tipo, antes nós falávamos, né? Todo mundo coloca hoje na internet, nas redes, e utilizam dessa tecnologia para falar sobre tudo. Nesses casos específicos, o que o senhor tem a falar sobre essas situações, essas que nem a gente está fazendo aqui, mas se utilizando um aparelho para dizer, aqui tem um espírito, aqui tem outro, aqui tem outro. Isso serve para quê, na verdade, meu pai? Meu Deus, meu filho, precisa entender algo muito simples. Todo o campo vibratório espiritual só vai se mostrar se quiser, né, meu filho? Poderá estar no meio de inúmeros espíritos, mas se as ondas vibratórias desses espíritos não quiserem se mostrar, não verão. Essa é uma ciência e principalmente uma tecnologia chamada psíquica no campo vibratório, que o mundo espiritual, principalmente os espíritos mais hábeis, tem o controle e a manipulação. Quando mesma coisa quando falamos em faculdade mediúnica, todo médico que tem a evidência, que tem a ouvência, que tem a percepção de ver ou conversar com um desencarnado, só será permitido se o mesmo assim permitir, né, meu filho? Então, muitas vezes é preciso entender que nem todo o campo físico ou extrafísico a tecnologia ainda consegue tocar. Entendi. Não há uma precisão imediata e certa. Sim, apenas uma relatividade. Entendi, meu pai. Isso era uma questão que vem há muito tempo sendo falado sobre isso, né? E era uma coisa que ele perguntou aqui que eu confesso que eu não me tocaria de perguntar. Aqui vem uma pergunta agora, meu pai, que eu achei que até viria antes, né? Porque nós temos a ilusão, ou talvez não todos de nós encarnados, que a gente vive sozinho no universo, né? Mas aí tem o Marcos Santos da Silva pergunta: e os nossos irmãos extraterrestres, eles estão nos auxiliando? Mas aí eu vou adiante. Esses irmãos extraterrestres, eles entram em contato conosco e a gente não percebe? Ou Muitas horas na Terra, né, enfim. A civilização humana parte a partir de auxílios de mentes que estão muito além da compreensão da Terra. Mas a partir desse momento é necessário entender que a intervenção, tanto espiritual como a intervenção extrafísica, ou extramolecular, ou extrauniversal, ela tem um tempo de permissão. Porque o propósito das grandes civilizações do mundo espiritual e do mundo extrafísico
é dar um impulso para aqueles mundos que estão em processo de evolução. E aí, mas eu lhe faço uma pergunta sobre isso. Muitas pessoas relatam que já tiveram encontros, né, com seres extraterrestres. Eles efetivamente tiveram? Eles têm uma capacidade diferente daqueles que não tiveram? Ou esses encontros eles não existem? Viva Deus, meu filho. Digo, velho João, como diz assim, não pode como diz, afirmar que isso se trata de blasfêmia. Tá. Realmente existe e é verídico. Entende que muitas vezes um contato com essas inteligências interplanetárias é a mesma coisa que um contato mediúnico. Perfeito. Se o médium está com a sua sintonia elevada, preparado com o seu psíquico maduro, tal ponto de conexão pode ser feita. Eu entendi. E aí eu faço mais uma pergunta nessa mesma linha. Esses seres, eles, sem se manifestar, enfim, nada disso, eles estão no meio de nós de uma forma geral ou não, meu pai? Quer dizer, nós podemos dizer o seguinte, não, eles estão aqui, só que em outras formas, com outras maneiras de se apresentar e não como tal. Nós podemos pensar dessa forma, meu pai? Eles podem se apresentar de várias maneiras, meu filho. Tanto extrafísica, como espiritual, como material, como mecanismo no meio da grande evolução da civilização. Entenda que seria muito egoísmo a humanidade pensar que é a dona do universo e a única componente da grande criação. Concordo com o senhor. É isso por isso que no início eu disse, né? É um erro a gente imaginar que só temos nós nesse planeta, nessa estrutura toda, né? Aqui é uma pergunta, não é bem uma pergunta na verdade, mas eu vou utilizar como tal. Eu vou até suprimir o nome porque talvez a minha pergunta seja equivocada. Mas é o seguinte, a minha irmã partiu faz 1 ano e 8 meses e ele gostaria muito de receber notícias dela. Às vezes ele sente presença ou não, mas aí muitas pessoas dizem o seguinte, essa estrutura de psicografia, essas mensagens que são deixadas, são sim um processo de comunicação. Como dizia Chico Xavier, e o seu filho sempre fala, o telefone toca de lá para cá, né? A pergunta que eu lhe faço é certo dizer que esta talvez seja uma das maneiras mais diretas que o espírito tem de entrar em contato com o encarnado? Existem várias formas de mensagem e várias formas de comunicação. Cada médium que compõe a sua faculdade mediúnica vai ser usado de acordo com a sua evolução. Através, muitas vezes, da psicografia, através da psicofonia, ou através até mesmo da materialização, ou da incorporação, como o Nego Velho João aqui está usando, né, meu filho? Isso tudo vai depender do aparelho, da ponte utilizada para aquela mensagem poder chegar ao seu destinatário. Claro. E aí, aproveitando isso, por isso que eu fiz toda essa volta, muitas pessoas dizem o seguinte, puxa, o meu marido, a minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha morreram há tanto tempo e nunca vieram me deixar um recado, é porque não gostavam de mim. Eu sempre tento, e eu sei que muita gente faz dizer, não é assim. O que o senhor tem a dizer sobre isso, meu pai? Até para essas pessoas acalmarem o coração, né? É necessário entender, meu filho, que no campo espiritual, na jornada de regeneração, de recuperação, de consentimento da consciência do mundo, da vida espiritual, para muitos espíritos leva o tempo necessário. Muitas vezes é necessário entender que o espírito primeiro precisa se recompor, precisa se reequilibrar, precisa estar emocionalmente também preparado para poder vir ao plano físico, rever aqueles que ele deixou nesse plano. E isso muitas vezes mexe muito com o próprio espírito. Perfeito. Dependendo da situação que o espírito desencarnou, ou dependendo da situação que o espírito passou pela sua passagem de encarnação, vai necessitar de um tempo de recuperação. E esse tempo muitas vezes pode levar uma jornada muito longa. Muitas vezes, nem sempre, o espírito estará preparado para vir se comunicar com aqueles que ficam. Sim. Muitas vezes ele se compreende e se entende que a saudade, que muitas vezes o bem-querer dessa comunicação se torna quase impossível de suportar. Mas entende que muitas vezes a própria comunicação, e também entendemos do lado de cada vida,
que muitas vezes essa comunicação pode causar uma bala ainda tão qual maior para aqueles que estão nesse plano. Perfeito. Vocês costumam dizer, né? Nós só recebemos aquilo que a gente está pronto para receber. E aí, seguindo nessa mesma linha, e o sonho? Qual é o papel do sonho nessa história toda? O que muita gente diz, não é através do sonho que eu sei o que vai acontecer na minha vida. Como é que é essa relação do sonho, essa comunicação? É uma comunicação com o plano espiritual? Não é? Como funciona isso? Como se olha para isso, meu pai? É relativo, né, meu filho? É relativo. É necessário entender que existe entre sonhos e muitas vezes perturbações, ou até mesmo muitas vezes necessidades, às vezes, muitas vezes do cansaço mental, que acaba causando muitas vezes ilusões que não são proporcionalmente uma mensagem, uma orientação espiritual. Mas quando se trata de um sonho, aonde o espírito, na sua viagem astral, na sua viagem da consciência astral, é preciso entender, meus filhos, que quando você fala em viagem astral, não é o espírito do encarnado que sai para viajar, mas sim a sua consciência do seu espiritual, que amplia a sua visão, ampliando o seu campo de contato e de legitimidade de alcance para alcançar a informação necessária. Muitas vezes os filhos na Terra acham que quando estão com seu corpo físico em descanso que seu espírito sai numa jornada. Entende-se que o espírito não pode abandonar o corpo através da ligação do seu corpo de prata na sua encarnação, mas a sua consciência espiritual tem uma vasta alcance de viagem e de comunicação, buscando informação, captando informações para trazer, para auxiliar da maneira possível na sua encarnação, entendendo-se que toda essa bagagem ela não será passada de uma maneira consciente, porque o espírito não pode intervir na passagem da carne, no seu livre-arbítrio e na sua viagem kármica. E isso, meu pai, essa capacidade de fazer esse deslocamento, todos nós temos, independentemente da pessoa, mas não necessariamente fazemos, mas todos nós teríamos essa capacidade. Nem todos, meu filho. É muito relativo. Tá, entendi. Quem fez essa pergunta dos sonhos foi a Erta Regina Silveira, e eu só aumentei ela um pouco e não citei, então lhe agradeço. A Silvia Alves pergunta o seguinte: existe uma explicação para a pessoa que, em determinadas situações, passando pelo mesmo momento, às vezes o período do ano, acontecem coisas iguais, como se remetesse a situações anteriores, situações antigas, ou situações sérias que mostram, olha, aqui parece que sempre no mesmo dia, todos os anos acontece a mesma coisa. Tem como se explicar isso, meu pai? Ou isso simplesmente é uma coincidência, por exemplo? Muitas vezes processos como esse, meu filho, são processos que fazem, que obrigam muitas vezes o encarnado a buscar soluções para aquele mesmo problema que muitas vezes em algumas encarnações não foi resolvido. Passar por ambientes familiares, muitas vezes visualizar irmãos encarnados que nunca viram, que parece que viveram uma vida toda, isso são consciências de vida passada ou consciências de viagens da consciência astral, que era o que o Nego Velho João estava explicando, né, enfim. Perfeito. Outros já fizeram perguntas semelhantes a essa também, o Everton por aí fez o mesmo caminho também. E voltando aqui a uso, então, a essa relação da tecnologia no dia a dia, por exemplo. Quando, ligando, vamos lá, ver se eu consigo explicar aqui, meu pai, a pergunta. Ligando a ideia do sonho com a ideia do desencarne, pode ser a partir do sonho, o senhor explicou o que pode acontecer, né? O sonho pode ser uma série de coisas, mas pode ser a partir do sonho que venha uma mensagem de um ente querido, por exemplo, que desencarnou? É possível isso? É possível. Aí nós, como o Nego Velho está explicando, é a viagem da consciência espiritual. E nessa viagem da consciência espiritual é onde as comunicações, as orientações para assim melhorar a caminhada kármica do espírito encarnado é passado, né, meu filho? E quando sempre tem o mesmo sonho, então houve um desencarne e eu tenho sempre o mesmo sonho com aquela pessoa que desencarnou. Como eu posso... Muitas vezes há uma necessidade de buscar uma compreensão e um auxílio. Muitas vezes é necessário entender, meus filhos, que às vezes por uma necessidade de carência
ou até mesmo de falta de conhecimento e falta de consciência do espírito desencarnado. Muitas vezes aquele espírito não busca a sua evolução, e aí é onde acontecem os atos de perturbação ou de obsessão. A obsessão não é apenas no espírito que muitas vezes tem por sentimento trazer o malefício. A obsessão muitas vezes, meus filhos, acontece muito mais no espírito do ente querido do que um espírito estranho. Pela necessidade de estar próximo àqueles que deixaram esse plano. E como deve ser a nossa reação nesse sentido aí, meu pai? Buscar auxílio espiritual, para que possa então, de uma maneira coerente e responsável, encaminhar o desencarnado e auxiliar o encarnado, né, meu filho? Michel, acho que aqui a gente responde a tua pergunta, né? Então acho que fomos até um pouco adiante nisso. Voltando talvez, até porque estamos chegando mais no final já, né? Mas voltando à questão da tecnologia, da nossa utilização dela e tal. Hoje nós temos algumas coisas que são... Há alguns anos, meu pai, a gente não, quando a mulher ficava grávida, ela não fazia ideia se ia nascer um menino, uma menina, enfim, né? Hoje nós não só sabemos disso, como nós podemos ver o rosto, nós vemos detalhes, enfim. Essa tecnologia hoje ela veio para nos mostrar coisas que antes nós não víamos. Existe algo envolvendo isso, porque muita gente diz assim, eu quero saber porque minha vida pode mudar se for um menino ou se for uma menina. Será que existe o perigo de nós usarmos esse tipo de tecnologia e fazer mal para nós mesmos ou para aquele que virá de alguma forma, que é pensando errado, não querendo que fosse um menino, sabendo que vai ser um menino? Como é que a gente pode lidar com isso, meu pai? Entenda, meu filho, que tudo isso nada mais é do que normas e artimanhas da encarnação. Muitas vezes é necessário entender que vocês, no mundo de prova e expiação, passarão pelas aprovações. E nessas aprovações, cada qual no seu tempo, cada qual no seu espaço, as aprovações que os antepassados passavam não se compara às aprovações de hoje. Não se compara aos testes de amor e de compreensão de hoje. Muitas vezes, antigamente, a maior aprovação que ainda se torna comum é quando muitas vezes no núcleo familiar se encarna um espírito que em alguma passagem teve algum atrito ou teve muitas vezes algum desafeto junto àquela família encarnada, que chamamos de resgate. Quando se coloca numa posição hoje, colocada a mãos e à disposição dos encarnados, de já poder obter a informação de quem está vindo para o núcleo familiar, também não deixa de ser uma aprovação. Está me entendendo, meu filho? A partir do momento que já é compreensível o espírito que está vindo, ou seja, a sua sexualidade, já pode começar aí, muitas vezes, a aprovação para a missão kármica daqueles que estão esperando. Muitas vezes não, hoje se pode saber até se esse menino, essa menina, enfim, esse bebê venha com algum tipo de doença, não vem. E isso acaba interferindo, inclusive, muito na relação das pessoas, né? É importante entender, meus filhos, que muitas que estão hoje presenciando, muitos avanços que todos estão presenciando, espíritos amigos de alto grau de evolução, há muito tempo atrás já comunicavam. Hoje o que é comum para vocês, poder visualizar imagens, espíritos amigos já vinham comunicando. Chegará o tempo e o momento, na hora certa da evolução, do ápice da evolução humana, que os desencarnados poderão se comunicar com os encarnados da mesma maneira que os encarnados fazem hoje, mas tudo no seu tempo certo. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso, meu pai? Não podemos infringir a lei de Deus, né? Tá, perfeito, meu pai. Viva Deus, né? Tá. Disso que o senhor está falando, hoje nós a gente tem convivido nos últimos anos com o aumento de crianças, por exemplo, com espectro autista, com algumas síndromes. Isso tudo tem acontecido porque o diagnóstico tem acontecido de maneira mais correta. Não que antes existiam menos, bom, talvez sim, mas existia também a falta de diagnóstico. Mas muitos dizem que essas crianças hoje elas estão para nos ajudar a crescer como seres humanos.
E aí eu vou fazer uma pergunta que talvez, eu espero que não seja mal compreendida por ninguém. Isso também é uma forma de comunicação do Espírito conosco? Nos fazer com que nós entendamos as diferenças, saibamos viver essas diferenças e aprender com elas? É a missão do pregar o amor, né, meu filho? A compaixão, o zelo e o compromisso. Quando os espíritos comprometidos com a veracidade da evolução e do amor se comprometem a cumprir a sua missão kármica de evolução, vindo a um corpo muitas vezes deformado ou com uma deficiência mental ou uma deficiência emocional, é para não só para proporcionar sua própria evolução, como também gerar evolução no meio do seu núcleo familiar, entendendo que espíritos como esse trará um certo grau de dificuldade, um certo grau, muitas vezes, de dificuldade de convivência, aonde haverá aquele entendimento de uma simplicidade e cumplicidade de amor entre ambos, para que ambos possam evoluir, compreender, se conhecer e se comprometer um com o outro. Entendi. E aí, talvez não seja o mesmo caminho, né, meu pai, mas o Everton faz uma pergunta, e o Everton Fernandes, que muita gente se pergunta mesmo. Essas regressões a vidas passadas, elas são, como são vistas pela espiritualidade, mas além disso, são processos de comunicação também, porque quando nós sentamos junto com vocês, e vocês nos dão a honra de podermos falar, muitas vezes vocês nos contam a trajetória das nossas vidas, outras vezes não, porque nós estamos prontos para aquilo, né? Mas essa regressão que se faz mecanicamente, dá para se dizer assim, porque ela não é espiritual, o que ela pode significar na vida de uma pessoa e que tipo de informação pode se buscar dela? Muitas vezes é necessário entender, meus filhos, que buscar, remexer, remoer sentimentos ou vivências do passado para aquele espírito que ainda não está preparado para olhar para o espelho da alma, poderá causar um grande trauma no seu presente, prejudicando o seu futuro. É necessário coerência, muita coerência e cuidado quando se trata de passar por uma experiência de hipnose para fazer esse processo de regressão. Nem todo espírito está preparado para olhar para o espelho da sua própria alma, né, meu filho? Entendi, meu pai. E acho que essa é uma questão que, claro, nem todos têm essa possibilidade, como ele disse, né? Nós temos o privilégio de fazer esse movimento junto e ao lado de vocês, né? A gente está encerrando as perguntas aqui, meu pai, mas elas se repetem muito na questão do sonho, na questão das mensagens que não receberam, de entes que partiram, enfim. Acho que seria importante quem está entrando agora que possa retomar essa live do início, que o Pai João falou detalhadamente, com muito cuidado e carinho, sobre esses assuntos. Eu acho muito importante, então, que principalmente quem está entrando agora e fazendo essas perguntas possa ver. Meu pai, eu tenho uma pergunta aqui eu confesso que eu perdi aqui onde ela estava, mas a pergunta é, tem uma pessoa que está vendo aqui que ela sistematicamente vê muitos flashes de luz, assim, nos olhos, né, como se fosse uma espiral de luz. Isso é algum tipo de mensagem, recado, ou isso é uma questão física, por exemplo, material aqui de nós encarnados? É uma questão mediúnica, né, meu filho? É uma questão mediúnica, onde necessita cuidado, requer um zelo e uma atenção, né, meu filho? Eu achei aqui a pergunta, na verdade, é a Eliane que faz, e qual orientação que o senhor daria nesse sentido? Porque não deve ser só ela, isso deve acontecer com outras pessoas, né? Sempre quando você tem uma necessidade de um auxílio espiritual ou de uma vivência mediúnica, você deve procurar um auxílio, você deve procurar uma seara para assim entender e compreender a doutrina e buscar sua evolução na sua missão, né, meu filho? Entendi, meu pai. Deus. Tem uma pergunta que chegou aqui por outro canal que eu não... Por favor. Tem uma irmã que está perguntando, meu pai, o que a espiritualidade fala em relação às mulheres que têm o ato do aborto, de repetir esse erro várias vezes. Como que a espiritualidade vê essa questão do aborto? O ato do aborto, meus filhos, nada mais é que uma autoflagelização, né, meus filhos? O espírito se auto-sabota, colocando-se mais uma vez no comprometimento da sua regressão física e principalmente da sua regressão espiritual.
obrigada. Viva Deus, né, meu filho? Que beijo, agradece, né, meu filho? Meu pai, a gente vai encerrando aqui agora e eu gostaria de lhe fazer um pedido especial. O senhor sempre faz isso, mas eu vou fazer novamente. Que mensagem o senhor daria para quem nos está assistindo? Porque, na verdade, assim, isso que a gente tratou hoje é um assunto que realmente todos nós estamos... A comunicação talvez seja a faculdade mais que todos nós temos de alguma maneira ou de outra. Que recado final o senhor daria, na verdade, para todos que estão assistindo, estão com dúvidas, estão pedindo comunicação desde a comunicação com espíritos de familiares, de amigos, mas também essa nossa, que nós utilizamos a tecnologia talvez da maneira equivocada. Que mensagem o senhor deixaria no final para que a gente fosse, digamos assim, hoje a gente fosse dormir em paz? Viva Deus, né, meu filho? É tempo de libertação, né, meu filho? Tempos de libertação. É necessário que meus filhos na terra libertem-se dos seus fantasmas. Fantasmas esses que acabam, muitas vezes, obsediando a sua evolução mental e emocional. A cobrança, o autoflagelo, a autossabotagem, muitas vezes por situações ou até mesmo por circunstâncias que não estão na sua própria comprometimento das suas mãos, acabam muitas vezes levando muitos dos filhos encarnados na Terra para um poço, muitas vezes dão problemas psicológicos e emocionais. O tempo é tempo de liberdade, liberdade não só de expressão, de ação, mas liberdade emocional. Entendendo, né, meus filhos? Que liberdade não é libertinagem, né, meus filhos? Aprender sempre a respeitar o espaço do seu irmão, para que seu irmão também respeite o seu espaço e permita amar, permita-se a se amar. Amando e se amando será a escadaria que proporcionará a todos os espíritos a alta evolução. Quando se pronuncia, ou quando se aciona, ou quando se age, ou quando se atua com o amor, faz que todas as energias, muitas vezes maléficas, negativas, turvas, turbulentas, que trazem o peso da evolução de cada um, se afastem, porque a luz do amor, a fraternidade da compaixão e a amorosidade emanada através do bom sentimento causa uma intensidade de campo, blindando o ser encarnado, tornando ele um feixe de luz, que aonde como intensifica a sua autoproteção. Protejam-se através do amor, libertem-se dos fantasmas que vêm acumulando a sua obsessão emocional, né, meu filho? Meu pai, ao mesmo tempo que eu agradeço a todos que estiveram conosco aqui até agora e convido para que daqui a 4 semanas estejamos juntos novamente, eu tenho certeza que eu posso dizer que em nome de todos eles, a gente agradece muito o seu tempo, os seus ensinamentos e a essa retomada deste contato, desse canal de comunicação que a partir de agora volta a funcionar. Obrigado, meu pai. Muito obrigado mesmo, meu pai. Obrigado pelas suas bênçãos, pelo seu ensinamento e que todos nós possamos nos encontrar então em breve nesse mesmo canal. Louvado seja Deus por permitir essa oportunidade, né, meu filho? Assim seja. E mais uma vez o encarnado e o desencarnado comunhar numa comunhão de saber e de liberdade da consciência, né, meu filho? Viva Deus na terra, né? Obrigado, meu pai. Uma oração, né, meu filho? Salve, para pai. que o mulher assim vai retornar para o Luanda com um espírito harmônico e leve, né? Se alegre de mais uma vez estar entre você na terra. Viva Deus. Eu convido todos agora que estejam em casa, todos, que juntos a gente possa se libertar disso tudo, aproveitar esses ensinamentos, a palavra do Pai João e ter uma boa noite para todos nós e a partir de amanhã um bom dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja.
Se quiseres dar então boa noite final para todos. Boa noite, pessoal. Que bom que nós estivemos junto ao nosso Pai João. Tenho certeza que foi um momento gratificante para todos nós, porque nós encontrarmos junto à espiritualidade é uma bênção inimaginável que nós, né, que estamos aqui nesse mundo de prova e expiação, temos que sempre ser muito gratos e buscar sempre o merecimento. Eu sempre costumo dizer que nós possamos sempre ter merecimento de encontrar junto aos bons espíritos e que possamos sempre poder comunhar junto a essas grandes egrégoras que vêm nos trazer o auxílio à palavra, que é tão importante para nós no nosso dia a dia, como diz o Pai João, no quebra-cabeça da vida, né? Que eles possam sempre nos ajudar a construir, a montar esse quebra-cabeça para nós poder fazer o melhor e deixar o melhor possível para aqueles que ficam. Então, muito obrigado, Mauro. Depois nós vamos te contar como foi. E mais uma vez, agradecer a todos, desejar que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana, um restante de semana, e que a partir de amanhã, quem sabe, possamos colocar em prática todos os ensinamentos do Pai João. E daqui a 4 semanas nos encontramos, numa quinta-feira, na última do mês, às 20 horas por aqui também. Um abraço a todos, fiquem bem. Até mais. Saravá para aquele saravá, axé para aquele axé. Saravá, axé.